Bem-vindos ao canal Imersão na História. Hoje, vamos viajar no tempo e mergulhar na vida de um dos grandes líderes da história antiga, Ptolomeu I, Sóter. Um dos mais poderosos faraós da dinastia ptolemaica do Egito Antigo. Ele governou durante um período de grandes mudanças e desafios, deixando um legado que ressoa até os dias de hoje. Neste episódio, vamos explorar a vida e as realizações de Sóter, desde sua origem até sua morte. Descubra como ele governou o Egito Antigo, seus feitos notáveis e como ele moldou a história da região. Então, não perca mais tempo. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos à história. Ptolomeu I, Sóter, nasceu em 367 a.C., na cidade de Pela, na Macedônia. Seu pai se chamava Lagos, e sua mãe Alcetas. Ele cresceu em uma família nobre e desde cedo, mostrou interesse pelas artes militares. Ainda jovem, Ptolomeu juntou-se ao exército de Alexandre o Grande, e rapidamente se destacou por suas habilidades estratégicas e liderança. Ele lutou em diversas batalhas ao lado de Alexandre, incluindo as batalhas de Issus e Gaugamela. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seus generais iniciaram uma luta pelo controle de seu vasto império, o que resultou em conflitos e fragmentação. Sóter, que havia sido um dos generais de Alexandre, conseguiu estabelecer um reino independente no Egito. E no ano 305 a.C., Ptolomeu I, Sóter, se autoproclamou faraó. Embora não tenha sido sucessor direto de Alexandre, Sóter foi um importante líder na época helenística. Com sua liderança e habilidade militar, Sóter foi capaz de expandir o Império Ptolemaico além do Egito, conquistando partes da Síria, Cirene e Chipre. Sua visão de uma grande e poderosa dinastia o levou a investir em projetos culturais, como a Biblioteca de Alexandria e o Museu de Alexandria, que se tornaram importantes centros de estudo e pesquisa na época. O faraó Sóter foi um exímio estrategista e estabeleceu uma série de alianças políticas e militares que garantiram sua posição no trono egípcio. Ele também se casou com Berenice I, que se tornou uma importante figura política em seu governo. Ela foi primeira esposa de Ptolomeu I, Sóter, e uma importante rainha consorte do Egito durante a dinastia ptolemaica. Nascida por volta de 340 a.C., Berenice era filha do general macedônio Magas, governador do Cirenaica, atual Líbia, e de sua esposa, Ápama. O casamento foi arranjado para selar uma aliança política entre as famílias de Lagos e Magas. Berenice foi a primeira de 3 esposas de Sóter e a mãe de seus filhos mais velhos, incluindo o herdeiro do trono, Ptolomeu II, Filadelfo. Apesar de não ter muitas informações sobre a vida de Berenice, ela ficou conhecida por ter tido uma relação próxima com seu marido e por ter sido uma rainha poderosa e influente. Durante seu reinado, o faraó Sóter também se dedicou a projetos culturais e de desenvolvimento, evoluindo a cidade de Alexandria, que se tornou um importante centro de comércio e cultura do mundo antigo. Ptolomeu acreditava que o investimento em cultura e conhecimento era fundamental para o desenvolvimento do império e por isso, patrocinou projetos como a Biblioteca de Alexandria e o Museu de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores bibliotecas da antiguidade, continha milhares de rolos de papiro e manuscritos de todo o mundo, atraindo estudiosos e intelectuais de todas as partes. Já o Museu de Alexandria, além de ser um centro de estudos e pesquisa, também serviu como uma espécie de residência para os estudiosos e filósofos da época. Sóter também se destacou por sua política de tolerância religiosa, permitindo a prática de várias religiões e a convivência pacífica entre elas. Ele foi um governante respeitado e admirado por seus súditos, e seu legado como fundador do Império Ptolemaico deixou uma marca duradoura na história do Egito Antigo e do mundo mediterrâneo. Em termos de política externa, ele também se destacou por suas conquistas territoriais. Ele expandiu o Império Ptolemaico através de guerras bem-sucedidas e alianças diplomáticas estratégicas. Além de consolidar o controle do Egito e da Palestina, ele também conquistou a Cirenaica, no norte da África, e expandiu o controle sobre a Fenícia e a Síria. Em relação ao relacionamento com outras potências da época,
O faraó Sóter manteve uma relação complexa com Roma e com os Seleucidas, que eram seus principais rivais no controle do mundo mediterrâneo. Ele teve momentos de cooperação e de conflito com Roma, que estava em ascensão na época, e também teve que enfrentar a ameaça dos Seleucidas, que controlavam boa parte da Ásia Menor e do Oriente Médio. Apesar dos desafios enfrentados em sua política externa, Ptolomeu I foi um governante habilidoso e estratégico, que conseguiu consolidar o poder do Império Ptolemaico e deixou um legado duradouro na história do Egito Antigo e do mundo mediterrâneo. Após uma longa trajetória de conquistas e realizações, Ptolomeu I, Sóter, faleceu em 282 a.C. após uma vida de grandes conquistas e realizações. Seu filho, Ptolomeu II, Filadelfo, assumiu o trono egípcio e deu continuidade ao governo ptolemaico, consolidando ainda mais o poder da dinastia na região. Por outro lado, Berenice I, sua esposa, faleceu em 279 a.C., deixando um grande legado na história da dinastia. Sua sucessora como rainha consorte foi sua própria filha, Arsínoe II, que se tornaria uma importante figura no governo e na cultura da época. Arsínoe II governou ao lado de seu irmão e marido, Ptolomeu II, Filadelfo, e é lembrada como uma deusa rainha na mitologia egípcia, mas essa é uma outra história que trataremos em outro vídeo. Ao longo dos séculos, as realizações de Sóter como fundador da dinastia ptolemaica e construtor de projetos culturais importantes, como a Biblioteca de Alexandria e o Museu de Alexandria, continuam a inspirar estudiosos e admiradores da história antiga. Infelizmente, a Biblioteca de Alexandria original e o Museu de Alexandria foram destruídos há muitos séculos e não existem mais. No entanto, há uma nova Biblioteca de Alexandria construída em 2002, que é uma tentativa de recriar a grandeza da antiga biblioteca. O novo edifício abriga uma vasta coleção de livros, incluindo alguns manuscritos raros e preciosos, além de um museu, centros de conferências e exposições, um planetário e outras instalações culturais. O Museu de Alexandria também foi destruído ao longo da história, mas em diferentes circunstâncias e em períodos diferentes. O complexo original foi destruído durante a conquista romana, mas outros museus foram construídos posteriormente em Alexandria e também sofreram danos em momentos de conflito. E chegamos ao fim de mais uma incrível história da humanidade. Esperamos que tenham se encantado com a vida de Ptolomeu I, Sóter, e como ele influenciou o Egito Antigo. Foi uma experiência emocionante compartilhar tudo isso com vocês. E se você é apaixonado por história e não quer perder a oportunidade de mergulhar na vida dos grandes personagens, como os faraós egípcios, então junte-se a nós no canal Imersão na História e torne-se nosso mais novo inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos emocionantes. E fique sempre atualizado com todas as novidades que trazemos para vocês. E não se esqueçam de deixar aquele like especial no vídeo, isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a chegar em mais pessoas. E claro, deixem também seus comentários abaixo compartilhando suas impressões, perguntas e curiosidades. Afinal, queremos saber o que vocês acharam dessa incrível história e como podemos melhorar ainda mais nosso conteúdo. Então é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história.